Olá, meu nome é Nicolas Farias e está começando mais um Podnick, mas antes roda a vinheta nova, Brasil. Juntos e uma vibe pra incluir, com luz, amor e ação. Agora no ar o nosso podcast, o Podnick começou para te inspirar. Estou aqui com o pastor Jonathan Hipólito. Prazer, pastor. Prazer é todo meu amigo Nick. Paz do Senhor. Pastor, como é que você foi ser pastor? Olha, meu amigo, para mim foi um desafio muito grande. A minha conversão ela deu início em 2013 e eu fui ordenado a pastor em final de 2019 e início de 2020. Já vamos caminhando aí para 6 anos nesse ministério pastoral. Através de desafios sobre desafios, Deus tem honrado, tem me dado essa oportunidade de poder ser pastor, que hoje em dia, acredito eu, que não é fácil, mas o Senhor tem dado graça aí para poder estar cumprindo esse ministério. E como é que surgiu aí que essa casa da bênção? Meu amigo, a Igreja Casa da Bênção, ela deu início em 1964, aqui em Belo Horizonte mesmo. Hoje ela já tem uma proporção até internacional, mas os fundadores da igreja foram um casal. Eu até fiz uma colinha aqui, porque tem 1 ano que eu estou hoje pastor dessa igreja, pastor auxiliar, junto com o pastor Eli Machado, que é o presidente, né, da nossa igreja lá no bairro onde ela está locada, e ela faz parte da sede que é em Brasília. Ela nasceu aqui em BH em 1964 e os fundadores dela foram os pastores Doriel de Oliveira e Ruth Brunelli de Oliveira. Ela deu-se início ali onde que hoje é a rodoviária, que antigamente era conhecida como a Praça de Vaz de Melo, né? Foi ali então que ele deu início ao trabalho e a igreja, graças a Deus, cresceu aí. E como é que... Como que a igreja te inserir lá na comunidade? Olha, a gente tem um trabalho muito fluente lá, semanal, finais de semana, com culto de jovens, culto nas quartas, nas sextas. Nós temos também agora um novo trabalho com o nosso amigo lá, irmão em Cristo Jesus, que é o Elian. Ele faz um trabalho nas casas toda segunda-feira. Não é como a igreja que trabalha com células, mas é uma forma da gente estar levando Jesus em cada lar, que inclusive é até o nome, né, dessa obra que a gente está realizando lá, que é Jesus em cada lar. E os cultos de jovens avivados? Porque realmente eu percebo que há avivamento entre os jovens. Amém. O culto de jovens nosso, graças a Deus, tem sido uma bênção. E os jovens são muito avivados, são muito entregues, eles ficam muito à vontade. Eles têm uma liberdade muito grande ali de poder estar servindo ao Senhor. E sabem também da importância que eles têm, né, como jovens, na questão da influência, de influenciar outros jovens. Então eles são jovens muito avivados, gostam da palavra. Temos um líder lá de jovens lá que é uma bênção, que é o Lucas Mateus, e que tem trabalhado muito isso, principalmente a questão da mentalidade dos jovens. Porque hoje o jovem com a influência é muito perigoso, né? Muito, muito perigoso. O mundo hoje em si tem se tornado um verdadeiro campo minado para a nossa juventude. Porque, principalmente as redes sociais, elas acabam mostrando para os nossos jovens uma vida fora dos nossos padrões. Né? Uma vida luxuosa. E às vezes os jovens focam muito nisso. Né? Então,
trabalhar com eles, trabalhar a mentalidade deles, fazer eles entenderem o quanto eles podem ser úteis para o reino de Deus. Isso é muito importante. E o nosso líder lá tem feito isso muito bem. E na igreja tem alguma coisa ligada? Tem pessoas com necessidades especiais, cadeirantes, autistas? Olha, no núcleo que eu congrego, nós ainda não temos pessoas com necessidades especiais, né? Uma hora ou outra a gente recebe alguns visitantes, mas não, por exemplo, cadeirantes, mas de cunho autista, e a gente procura trabalhar essa diversidade, saber receber bem, sabe? Tratar bem, para que as pessoas se sintam muito bem no lugar. Importante, não em todo lugar, principalmente na igreja, tá preparado. E isso é muito importante. As igrejas precisam se preparar, os tempos têm mudado muito. Então a inclusão ela faz parte hoje do nosso dia a dia. E qual é a maior lição que a igreja passa para você? Qual a maior lição? É do amor. O amor, eu acredito que sempre será a maior lição. Porque hoje é um sentimento que tem se afastado muito do ser humano. E amar pessoas hoje tem sido um desafio muito grande. Principalmente pessoas que às vezes não compartilham da mesma ideia. Não tem, são de gêneros diferentes, personalidade diferente. E amar hoje tem sido um desafio muito grande. Para os dias de hoje tem sido um desafio muito grande. Então a maior lição que a igreja passa hoje é a lição de amar o próximo. Amém? E qual foi a experiência mais forte que você teve até hoje com Deus lá ser um pastor? Como pastor? E como irmão em Cristo também? Olha, como irmão em Cristo, como pastor, eu posso dizer que a experiência que eu tenho hoje é de poder ministrar para as pessoas que compartilhou um passado comigo. Porque eu, antes da minha conversão, eu fui um cara envolvido com o tráfico de drogas, eu já estive preso. Então, poder hoje exercer o ministério pastoral e poder ministrar para as pessoas que, junto comigo no passado, compartilhavam dessa mesma vida, é uma experiência muito grande. Mostrar para eles que Jesus transforma vidas. Assim como transformou a minha, pode transformar a deles. E como irmão em Cristo, eu tenho uma experiência que para muitos pode ser simples, mas para mim foi fundamental, foi crucial. Eu trabalhava como entregador de jornais, e aí, um belo dia ali na região do Gutierrez, eu entregando jornais, eu lembro que eu estava passando por um momento complicado, casado de pouco. Inclusive, quero até mandar um beijo para minha esposa, Simone. Nós vamos fazer aí, esse ano, 18 anos de casado. E a gente tem 4 filhos. A Nicole, a Ana Laura, a Ana Clara e o Lourenço, que são gêmeos. Eu tenho um filho de 21 anos também, da minha juventude. Que não é do meu casamento, mas era de um namoro que eu tive na minha juventude. Enfim, a experiência foi, eu trabalhando entregando jornal, e aí eu comecei a falar com Deus. Eu não tinha esse costume de falar com o Senhor. Não tinha costume. E na rua que eu tava descendo, inclusive na hora que a gente tava vindo para cá, o Brasil até passou por essa rua e me fez recordar esse momento. E era de madrugada e os cachorros estavam latindo muito. Mas estavam latindo, mas latindo muito mesmo. Não era cachorro de rua, era cachorro de casa. E estava latindo muito. E eu entregava jornal. E eu falando com Deus ali.
teve um momento da conversa que eu falei assim, se o senhor tá me ouvindo, se o senhor de fato existe e tá me ouvindo, faz esses cachorros calar a boca aqui nessa rua, aqui agora. Cara, foi algo assim surreal e foi instantâneo. De repente a rua ficou aquele silêncio. Silêncio total. Total. E eu ainda, assim, meio incrédulo, porque eu tinha acabado de pedir e tinha acabado de acontecer. Eu fui jogar um jornal numa casa e eu não só joguei o jornal, como eu esmurrei o portão. Pra ver se o cachorro voltava lá. Tipo assim, como assim? Né? Aí, de repente, eu joguei o jornal, dei um soco no portão pra ver se ele voltava lá. Tinha nada. Daquilo em diante, a minha vida começou a mudar e eu comecei a ouvir nitidamente a voz do Senhor. Meu amigo parceiro, você tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, sim. Tenho a minha pergunta com o meu amigo. A gente tava falando você acorda pastor, se veste trabalhador e depois chega em casa, se veste pastor de novo. Me conta um pouquinho dessa lida e da onde que você tira essa força, porque eu sei que seu trabalho é difícil, você é humilde, é trabalhador, respeitador, mas aonde que você encontra essa força de chegar ainda em casa e às vezes não podendo falar sim pro seu irmão e ajudá-lo? Como é que é? Aonde você tira essa força especial? Brasil, que pergunta sensacional, cara. Eu confesso para você que nós que exercemos um trabalho no Ministério Pastoral, como, por exemplo, eu já disse aqui e torno a dizer, eu sou auxiliar lá na Casa da Bênção, a gente tem um pastor lá, e que conta muito com a minha ajuda, conta muito com a ajuda dos outros irmãos lá que estão chegando e estão agregando, principalmente o irmão Eliano, além de outros irmãos como o Lucas Matheus. Mas você chegar em casa, sabe, depois de um dia cansativo de trabalho, e ainda você ter que entender que existe uma outra obra a ser feita, cara, é muito desafiador. E eu confesso para você que não vai ser todos os dias que eu vou chegar e vou estar animado para poder ir atender, para ir cultuar, para ir ministrar. Tem dias que você chega cansado do trabalho, você quer tomar um banho e quer relaxar, você quer descansar, né? Porque o batente é muito grande. Então, para nós que não vivemos exclusivamente da obra, a gente tem essa vida dupla, né? De trabalhador durante o dia e pastor durante a noite. E dizer não para alguém é dizer não para Deus. Sabe? E se tem uma coisa que nós não podemos tratar, irmãos, é a obra de Deus como um fardo. Se nós tratamos a obra de Deus como um fardo, é sinal que nós já perdemos o amor pela obra de Deus. E não pode ser assim. Não deve ser assim. E sempre vamos encontrar força no Senhor. Ainda que estejamos fracos, ainda que estejamos desanimados, abatidos por algo, nós sempre vamos encontrar força no Senhor. Porque é somente olhando para a cruz que nós vamos conseguir recuperar ali a nossa força, o nosso ânimo e saber que se Ele não desistiu de nós, eu também não posso desistir do próximo. Só vou aproveitar porque no carro você me falou uma coisa muito, muito bacana. Se o pai está trabalhando... Jesus disse isso, né? Se o pai trabalha até agora, então eu também vou trabalhar. Então, ai de mim, ai de nós, né? Ah, Jesus, peraí, vou tirar um dia aqui de folga, que hoje eu não quero. Hoje eu não quero fazer nada, não. Não tem como. Não dá, sabe? O trabalho é árduo. E a gente sabe que Jesus está voltando. E quanto mais alma a gente conseguir ganhar para o Senhor, será sempre uma honra. Amém? E breve,
E qual a dificuldade de fazer a obra numa igreja humilde e tem que ter um pouco de criatividade? Amigo, a dificuldade hoje nossa, ela passa também pelo financeiro. Porque quando você não tem recurso suficiente para poder fazer uma grande obra, atender uma demanda maior de pessoas, poder ajudar outras pessoas, dificulta um pouco. Então acaba que você usa a criatividade. Você trabalha com as ferramentas que você tem. Então, geralmente a gente usa a ferramenta do evangelismo, né? Usa a ferramenta das cestas básicas para poder atender aí a necessidade das famílias. Que eu acredito que se nós tivéssemos um recurso financeiro suficiente, poderia ser feito muito maior, numa proporção muito maior, poderia ser feito algo até melhor do que nós fazemos. Quando você falta esse recurso financeiro, você tem que ter ideias. Ir para as praças, evangelizar, sabe? Procurar fazer algum tipo de trabalho na igreja que vai atrair famílias, vai atrair casais, vai atrair jovens, sabe? Voltado para isso. Que as pessoas voltem a conhecer o Senhor através da nossa vida, através da igreja no modo geral. E esse podcast é um movimento de box. Seu carro é aqui, não é ser alto. Olá, Nicolas. É uma satisfação estar junto com você aqui no podcast, tá? Mais uma vez, estamos aqui à disposição na rua Dom João Antônio dos Santos, número 89, trabalhando com veículos de alta qualidade, tá? Para atender o nosso cliente e atender vocês do melhor jeito possível. Em Minas, hospedaria, sua casa, vó de casa. E Cicobi Copenhague, valeu! E eu só tô lembrando que o lido que teve aqui precisa de você, tua cadeira de roda. Aponte o celular para esse QR Code e doa um bique, ou sei lá, Forran, apoie essa causa. Qual os projetos sociais que a igreja faz? Olha, Nick, hoje, além do Jesus em cada lar, nós também temos a realização da cesta básica, que a gente primeiro atende as famílias da igreja e depois a gente atende alguns irmãos que são dependentes químicos, dependentes de bebidas alcoólicas e que estão em processo de tratamento em algumas casas de recuperação. A gente também atende essas pessoas e dá o máximo de apoio possível. Amém? Eu sei que o tempo tá curto, eu fiquei curioso. Como é que você saiu desse mundo? Do mundo do crime? Olha, quando a minha esposa, ela foi me visitar. E aí, quando ela foi me visitar, eu já conheci ela desde 2003. Então a gente voltou a se ver em 2007, que foi quando eu saí da prisão. E a gente teve um breve encontro que foi o suficiente para me poder tomar uma decisão, porque eu pedi ela em casamento. E eu pedi ela em casamento, e ela de pronto já tinha aceitado, a primeira coisa que eu fiz foi me desvencilhar, né, dessa vida que eu tinha. E aí saí de cabeça erguida. Deus já tinha um propósito, acredito eu, porque em 2007 mesmo, quando eu fiz o pedido para ela, a gente casou,
Mas, porém, a conversão só foi acontecer em 2013. Então, o primeiro passo para a mudança, para sair da criminalidade, foi o casamento. Depois foi a conversão. Glória a Deus. Glória a Deus. E qual é o recado e o legado que você quer deixar? Olha, o recado que eu quero deixar hoje para os nossos irmãos que nos ouvem, para os ouvintes aqui do Pod Nick, para quem acompanha o Nick no Instagram, para quem quiser me acompanhar também no Instagram, Jonathan Hipólito, é que ame o Senhor de todo o seu coração. Jesus, ele está voltando, irmãos, e ele quer salvar você. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo e que ele deseja que todos venham ao conhecimento da verdade para arrependimento. O Senhor, ele quer salvar a sua vida. Você que está afastado da presença do Senhor, volte para a presença do Senhor. Se você que ainda não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que ainda cocheia em dois pensamentos, ainda está indeciso, tome uma decisão. Não deixe para amanhã aquilo que pode ser decidido agora. Porque o que está em jogo aqui não é a nossa vida material, não é a nossa vida carnal, mas sim a nossa alma, a nossa eternidade. Amém? Só um momento. Vamos aproveitar que nós estamos com um pastor aqui e vamos pedir a bênção para todos os internautas, para quem está assistindo, para quem apoia, para esse local que vai ser, que é do Senhor, né? Amém. Então, pastor, se o senhor puder fazer uma oração, uma bênção. Amém, claro, é uma honra. Podemos? Podemos. Bom, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor Amém. pela vida do Nick, pela vida do Brasil. Quero agradecer ao Senhor a oportunidade de poder estar aqui hoje nesse podcast. Eu tenho certeza que o Senhor, Pai, usará esse espaço como uma ferramenta de evangelização para alcançar muitas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que abençoe a vida do Nick, do Brasil, Pai. e tem se disposto, meu Pai, a fazer com que esse trabalho alcance vidas através das redes sociais. Que esse canal no YouTube cresça, meu Pai, Amém. de forma, Deus, Glória. extraordinária. Que o Instagram deste podcast, meu Pai, também venha crescer e que as mensagens que aqui nessa mesa forem anunciadas alcance corações, ó Pai, nesse momento. Corações que estão indecisos, corações que estão angustiados, almas que estão depressivas, pessoas que estão, ó Pai, ao ponto de desistir até mesmo da própria vida. Que as mensagens aqui, Senhor, em nome de Jesus, alcance essas pessoas. Que todos os ouvintes, ó Pai, do Pod Nick sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Que todos aqueles, ó Pai, que sentarem nessa mesa, meu Deus, possam ser um instrumento do Senhor, meu Pai, para abençoar não somente a vida dos ouvintes, dos internautas, mas também do Nick, do Brasil, da mãe do Nick, ó Pai, em nome de Jesus. Queremos também pedir ao Senhor a bênção para este podcast, que o Senhor envie patrocinadores, Pai, a fazer aliança com o Pod Nick, para que ele continue a crescer, Senhor, abrindo espaço também para outros que desejam, Pai, sentar em uma mesa, debater, dialogar sobre assuntos importantes, mas que infelizmente não têm as condições devidas, mas que aqui, ó Deus, em nome de Jesus, encontrarão todo o apoio necessário, Senhor, e que pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, possam ser abençoadas. Assim nós pedimos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pedir um pastor para orar é quase que fazer uma vigília, hein? Obrigado, pastor. Eu que agradeço, meu amigo Nick. Deus te abençoe, viu? Amém. Tchau. Juntos e uma vibe pra incluir. Com luz, amor e ação. Agora no ar o nosso podcast. O Pod Nick começou para te inspirar.